Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Amanda e por aqui eu falo sobre livros e estilo de vida aconchegante. Então pega a sua xícara de chá e se aconchegue no seu cantinho favorito. No vídeo dessa semana, como eu prometi pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da minha primeira leitura de 2026 e também da minha única leitura de janeiro, que foi O Adorável Café dos Dragões. Eu amei muito essa leitura e eu amei mais ainda porque foi uma leitura em conjunto com o Clube da Mendes. Pra quem não sabe, eu tenho o meu clube de leitura, né? Tá disponível aqui no link abaixo pra vocês verem os planos de assinatura e todos os benefícios que vêm junto com a assinatura. E esse foi o livro escolhido pra gente ler juntas lá no clube e foi uma leitura super leve, super aconchegante e que todo mundo amou. Esse livro eu ganhei de presente da Isa, né, no nosso amigo secreto de final de ano, tá? A Isa me mandou esse livro de presente, ela escolheu da minha lista de desejos e eu amei demais porque foi muito especial, né, ganhar esse livro dela e também mais especial ainda, né, fazer essa leitura junto com as meninas do clube. Como eu tinha falado pra vocês, esse ano de 2026 eu tô com essa meta aí de gravar, sempre que eu terminar de ler um livro, eu gravar logo um vídeo resenha, né, falando o que eu achei sobre aquele livro, porque ano passado eu fiz muitas boas leituras e eu acabei pecando nessa parte de gravar as minhas reações, de gravar as minhas opiniões sobre essas leituras e eu acabei perdendo ali o time de falar sobre elas. Mas a minha meta para 2026 é, assim que eu terminar de ler um livro, né, eu já começar aqui, ligar a câmera e começar a falar pra vocês o que eu achei dessa leitura e também fazer mais vlogs de leitura, que é pra poder gravar ali a minha reação ali em tempo real pra vocês verem, né, eu quero muito fazer esse tipo de conteúdo e, enfim, hoje a gente vai falar sobre o que eu achei de O Adorável Café dos Dragões. Pra começar a nossa conversa, eu preciso falar que esse livro, ele é um livro de cozy fantasy, tá? A gente vai entrar aqui nesse tema primeiro de cozy fantasy pra gente poder se situar aí o que é essa cozy fantasy. A cozy fantasy, gente, nada mais é do que um livro de fantasia aconchegante, né? A tradução literal seria essa, fantasia aconchegante. E o que a gente tem nessa cozy fantasy? A gente tem elementos fantásticos, né? Elementos de um livro de fantasia, mas eles ficam ali mais de pano de fundo e a gente tem ali um enredo ali muito aconchegante acontecendo, em sua maioria romances, né? A gente tá tendo muito esse movimento das cozy fantasies com romance, o que eu amo, tá? Porque eu amo livros de cozy fantasy e, enfim... Nesse livro aqui não é diferente, eu acredito que esse livro foi a definição perfeita de cozy fantasy pra mim, porque realmente ele foi uma fantasia muito aconchegante, mais aconchegante do que fantasia quase, o que não é um problema, porque eu acho que essas leituras são muito fofinhas de se fazerem, principalmente nesse momento de início de ano, que a gente tá aí com a nossa energia super renovada, né, buscando aí uma leitura mais leve, então eu acho super válido as cozy fantasies, e eu tenho percebido, não sei se é impressão minha, mas eu tenho percebido uma certa tendência das editoras, né, de trazerem para o Brasil esses livros de cozy fantasy. Eu acompanho muitas booktubers gringas, né, eu gosto bastante de algumas que têm o gosto literário bem parecido com o meu. Ultimamente eu tenho tentado consumir mais conteúdo aqui no YouTube e por isso eu tenho acompanhado muitas pessoas que criam conteúdos muito legais sobre livros, sobre estilo de vida, sobre rotina e enfim, o que eu tô querendo falar é que já existia lá fora, né, esse movimento das cozy fantasies é muito popular por lá e aqui no Brasil não era ainda tão popular, mas eu tenho percebido sim uma tendência aí das editoras de trazerem mais livros com essas temáticas, trazerem mais livros desse subgênero, né, pro Brasil, o que é muito bom porque vai ampliar aí o nosso leque de tipos de livros, né, que a gente pode estar lendo aí. O Adorável Café dos Dragões, pra mim, ele é a definição perfeita de uma cozy fantasy porque ele não deixa a desejar em nada. Ele tem ali elementos fantásticos, né, que são os dragões em primeiro plano, mas depois quando a gente tá lendo a gente descobre que não tem só os dragões como criaturas fantásticas. A gente tem também ali as quimeras, os grifos e as fênix. Então, eu acredito que vai ser melhor trabalhado, né, ao decorrer da série, porque
eu já vi que vai ser uma série. E enfim, a gente tem ali esses elementos fantásticos, né, muito de pano de fundo, mas a gente tem ali uma história aconchegante ali se desenvolvendo em meio a esse mundo de fantasia. Só que o que acontece? Diferente dos livros de fantasia convencionais, os que a gente lê já desde sempre, na Cozy Fantasy a gente não tem tanto desenvolvimento de mundo, a gente não tem tanto uma preocupação ali em desenvolver o mundo, de, sei lá, travar uma batalha pra resolver alguma coisa. Não, a gente tem ali os elementos fantásticos, sim, né, pra ajudar a compor ali uma atmosfera ali daquela história. E aí, nessa cidade que eles moram nesse livro, eles têm, né, essas criaturas fantásticas que eu já falei antes, e as pessoas que fazem parte de famílias, como é que eu posso dizer, de famílias mais elevadas, assim, não é essa palavra, mas é isso que eu tô lembrando agora, mas enfim, são famílias ali de uma elite, né, muito separada das outras pessoas, que elas têm ali essa permissão pra ter essas criaturas como pets. Então, assim, no livro tem as famílias Dracon, que eles têm ali permissão pra terem dragões, né, pra terem dragões como pets. E também tem as outras criaturas que são de outras partes da cidade, né. Mas a parte específica que o livro se passa é na parte dos dragões. E sim, gente, as famílias Dracon, elas são muito ricas. Então, assim, a família da Saphira não era rica, né, porque ela morava só com a avó dela, né, e a avó dela faleceu, ela perdeu a avó. E ela usa a herança que a avó dela deixou pra ela pra poder abrir a cafeteria dos dragões, que ela vê, né, essa oportunidade de ter um negócio que ela sempre quis ter e também de se aproximar ali dos dragões, né, dos filhotinhos de dragão que vão ali frequentar a cafeteria dela, porque a cafeteria dela é o que a gente chama de pet friendly, que a gente pode levar os nossos pets, mas lá, né, a cafeteria dela pode levar, sim, o pet, só que os pets, né, são dragões, e são filhotes de dragão, né, porque quando os dragões crescem não tem como mais andar com eles pela cidade, enfim. Mas aí o que acontece? A Saphira, ela tá tentando fazer a cafeteria dela ascender, né, na sociedade. Ela tá tentando fazer a cafeteria dela ter sucesso ali na cidade, mas ela tem alguns probleminhas, porque a cafeteria não dá lucros suficientes e acaba tendo muitos prejuízos por conta dos filhotinhos de dragão, né, afinal eles cospem fogo, eles são atrapalhados, e enfim, eles são como filhotinhos de cachorro, filhotinhos de qualquer animalzinho, que são um pouquinho atrapalhados, então os dragões acabam fazendo ela ter um pouquinho de prejuízo ali na cafeteria dela. E a gente tem ali o começo, né, de tudo, quando um dragãozinho de um cliente acaba estragando a cafeteira da cafeteria, né, que é a principal fonte ali de trabalho dela, é o principal instrumento de trabalho dela dentro da cafeteria. E a cafeteira profissional muito cara, né, ela fica ali sem ter como comprar uma nova. E aí é quando surge o nosso protagonista masculino, Aiden. O Aiden, gente, ele é filho de uma família Dracon, tá? Né? Com certeza. E aí, o que acontece? O Aiden, ele não se identifica muito com essa coisa de dragões, de montar em dragões e fazer coisas, né, que as pessoas normalmente fazem com os dragões lá no mundo deles. Então, assim, ele gosta muito de plantas, ele trabalha com plantas, ele tem uma empresa de jardinagem e tudo mais. E ele não se identifica muito com os dragões, né? Ele não quer ali ter muita proximidade com dragões. Mas o irmão dele, né, ele acaba falecendo e a coisa que ele deixa de presente pra ele é um ovo de dragão. Então, assim, ele tem essa obrigação, né, essa pressão aí interna nele mesmo de cuidar, né, daquele dragão ali, porque foi a última coisa que o irmão dele deixou pra ele, e ele sente ali como se fosse o último pedaço do irmão dele. Então ele acaba ali tentando, né, cuidar do dragãozinho, mas ele precisa muito de ajuda, ele não consegue treinar o dragão sozinho, ele tem que buscar ali uma ajuda. E é claro que ele vai, né, buscar a ajuda da Saphira, né, porque ele vê que ela tem muita facilidade pra lidar com os dragõezinhos, e enfim. Ele vai lá, né, contrata ela pra ser a treinadora do Spark, que é o nome do dragãozinho dele, e ela já fica assim super animada porque ela gosta muito de dragões e ela não pode ter muita proximidade porque ela não faz parte de uma família Dracon, mas ela também fica muito animada. Por quê? Porque, né, o dinheiro que ele vai pagar pra ela vai ajudar ela na cafeteria, vai ajudar ela a comprar de novo a cafeteira que ela tá precisando, e enfim.
é uma proposta, assim, bem irrecusável pra Safira, então ela acaba aceitando, né? E aí começa a história dos dois, né? Que, assim, eu achei super interessante como eles se conheceram, como que ele falou com ela, como que a história começou, né? Então foi bem, assim, interessante. E o que eu mais gostei também é que ele não tinha afinidade com os dragões. Então, assim, isso vai sendo trabalhado ao longo do livro, né? E foi uma coisa muito legal de acompanhar esse desenvolvimento do Aiden com os dragões, porque ele é parte de uma família de dragões, né? Uma família Dracon que cuida de dragões e enfim. Mas ele não se sente ali pertencente àquele mundo. Então, assim, a gente tem no livro um grande desenvolvimento, né? Dessa relação dele com os dragões, e isso me deixou muito feliz, e também me deixou muito feliz de acompanhar ali essa Safira podendo estar mais próxima, né? De um dragão, porque ela sempre quis isso, mas ela não podia. E ver o amor dela pelo Spark, ver a dedicação dela, como que o Spark já gosta dela de primeira, já obedece ela, faz tudo que ela quer. É muito fofo e eu amei demais essa parte, foi super aconchegante. Eu achei que foi um desenvolvimento super legal, né, pros personagens aí de início. Os meus maiores arrependimentos nessa leitura foi não ter feito anotações nesse livro, não ter marcado, porque teve vários momentos fofos, várias coisas fofas, frases fofas que eu queria muito ter grifado, sabe? Mas eu tava tão envolvida na leitura, tão envolvida, que eu acabei não marcando nos primeiros capítulos. E aí depois que eu já tava muito lá na frente, eu fiquei tipo, eu não quero voltar a tudo e também não quero marcar só daqui pra frente, né? E aí eu acabei não marcando nada. Mas, sim, o que eu quero dizer é que esse livro tem muitas partes fofas, muitas frases, muitos diálogos fofinhos. O romance, né, dos personagens foi uma coisa que me convenceu muito, porque ele não foi um romance acelerado, tá? Ele foi um romance muito bem trabalhado. Apesar de que eu tenho, assim, uma coisinha só que me ficou na minha cabeça, que foi a forma como eles se apaixonaram muito rápido um pelo outro, sabe? Foi meio que um amor à primeira vista. Tipo, assim que ele conheceu ela, ele já tinha, nossa, ela é a pessoa mais legal do mundo, a mulher mais linda que eu já conheci. Ela também é a mesma coisa, sabe? Aí ficou, assim, teve uma atração muito forte logo de cara. Mas eu acredito que compensou muito o fato do desenvolvimento do casal ter sido bem lento, né? Eles foram ali aos poucos virando amigos. E foi isso que eu mais gostei, né? No desenvolvimento do casal em si, e também a forma como, em paralelo ao desenvolvimento do casal, a gente também teve o desenvolvimento dos personagens individualmente, né, tanto da Safira quanto do Aiden, e também tivemos alguns personagens secundários ali que roubaram um pouquinho a atenção, que tiveram ali um carisma, sabe, que fez com que a leitura ficasse mais legal e me fez gostar muito desses personagens e querer saber mais sobre eles, né, inclusive eu tava falando com a Isa e com a Edviges na nossa chamada de vídeo, que teve um casal aqui que eu já fanfiquei muito, né, que não é nem um casal, gente, é um possível casal que eu já fanfiquei muito, que pode vir a ser um casal nos próximos livros, né, que é acho que é Evangeline, o nome da prima do Aiden, e ela tem uma empresa de torra de café com dragões, então ela torra os cafés com os dragões, ela usa o dragão pra torrar os cafés lá com o fogo dele, e aí ela que fornece esse café pra Safira, né, na cafeteria dela. E aí tem uma parte do livro que chega um personagem que eu não lembro o nome dele agora, porque foi uma coisa muito rápida, mas ele tem uma empresa concorrente, né, de torra de café, só que com quimeras. Então, assim, quando ele chega, aí a Evangeline chega também, e aí eles começam, sabe, trocar farpas ali, minha cabeça de fanfiqueira já ficou assim, meu Deus, um enemies to lovers, quero muito, tá? Então eu já fanfiquei esse casal, e eu espero muito que tenha mesmo, eu espero muito que depois ela venha a desenvolver esse casal, né? Também temos um outro possível casal, que é a Lavínia e o Theo, que são os dois amigos mais próximos da Safira, né? A Lavínia, ela tá sendo estagiária de medicina veterinária, né? Ela trabalha numa clínica ali que recebe os dragões e tudo mais. E também ajuda a Safira no café, né? Então, assim, eles tiveram, né, alguns momentinhos que já deu sim pra perceber que eles vão sim ser um casal futuramente. E eu tô muito animada pra saber o que mais vai acontecer, porque essa série, gente, ela me lembrou muito a série de Dream Harbor, né? Porque tem vários empreendimentos, vários pontinhos ali na cidade, tipo assim, cafeteria, clínica veterinária, não sei o que, livraria e tal. E eu acho que vai ser bem parecido com o formato da série de Dream Harbor, né? Onde cada livro é tipo, o café dos dragões,
Aí depois eu já vi que tem lá na gringa, eu vou até colocar a capa aqui pra vocês, que é The Dragon Library, The Dragon Bookstore, não sei, eu sei que é tipo a livraria dos dragões, é uma coisa assim. Então sim, né, eu acho que essa teoria se concretiza muito, né, de que vai ter outros livros aí nessa pegada de, a livraria dos dragões, a confeitaria de não sei do que, sabe? Então eu acho sim que vai ter e eu acho que vai ser muito legal. Enfim, voltando, né, para a parte da história, eu acho que o desenvolvimento da Saphira em si foi o que me fez amar mais esse livro, porque a Saphira, ela é uma personagem muito otimista, né, não otimista chata, mas uma otimista pé no chão, que, eu sei que, sei lá, a cafeteira quebrou e eu não tenho o que fazer, então eu não vou ficar louca. Infelizmente, agora eu não posso fazer nada, então vou me virar com o que eu tenho, sabe, tipo isso. E eu achei isso muito inspirador, né, e como que isso me fez pensar em vários momentos da minha própria vida, que eu, tipo, meu Deus, aconteceu tal coisa na minha vida e agora acabou o mundo. Não, gente, tipo, coisas que a gente não pode controlar, vou fazer o quê, né? Então, assim, ela agia muito assim e eu achei isso super legal, super inspirador, né? Me fez muito querer ver o mundo, querer me ver mais agindo como ela, né? Então, eu achei isso super legal. Ela não se deixou abalar pelas coisas que aconteceram na vida dela, né? Pela perda da avó, pela falta de dinheiro, enfim, ela foi lá, deu o seu melhor e conseguiu, se dedicou e conseguiu realizar o sonho dela. E, enfim, eu acho que esse desenvolvimento dela, principalmente, foi o que mais me fez amar a história, né? Foi um ponto muito forte pra mim, eu acho que foi o ponto mais forte desse livro pra mim. E o Aiden também, eu gostei muito do desenvolvimento dele, porque, assim, no começo ele é um cara super tímido, super, assim, eu não pertenço a essas pessoas, eu não me encaixo e tudo mais. E quando ele começa ali a descobrir ali o seu amor ali pelo Spark, ele começa a aceitar, né, ter um vínculo ali com o seu próprio dragão, a gente percebe que, tipo, ele tinha muita coisa escondida, né, ele tem muitas qualidades que ele não mostrava pras pessoas, que ele, enfim, que ele preferia deixar ali, né, só pra ele, e enfim, eu achei super legal como que ela desenvolveu o Aiden, né, como que ele, quando eles finalmente ficaram juntos, ele, tipo, tinha assim uma personalidade ali atrás, sabe, não foi mais aquele carinha, tipo, misterioso e tudo mais, não. Ele tinha assim uma personalidade, tipo, muito o contrário do que eu imaginava, e isso me surpreendeu muito e eu gostei muito. E enfim, gente, eu achei super legal essa questão, né, do desenvolvimento deles, tanto como casal, quanto como personagens individuais, né, cada um com a sua vida, cada um com o seu jeito, eu achei isso super legal. Não foi um livro, porque assim, eu já li muitos livros em que os personagens não têm personalidade, a personalidade deles é só o romance, e enfim, eu achei super legal que foi trabalhado dessa forma, né, os personagens, e sim, foi uma das coisas que mais me fez amar esse livro, né, e enfim, o plot do livro também foi super legal, foi uma história de superação, que a Saphira foi lá e mostrou mais uma vez que sim, ela pode conseguir ser o que ela quiser, ela pode conseguir ter o que ela quiser se ela se dedicar e se ela acreditar que todos os sonhos dela são possíveis. Então assim, eu achei muito fofo, gente, é uma história assim que, juro, dá vontade de colocar num potinho de tão quentinho no coração que é. Parece que você tá ali sendo abraçada por aquele mundo, abraçada por aqueles personagens e, enfim, é uma história muito fofa. E o final também foi super legal, eu amei demais. E, gente, eu queria mostrar pra vocês duas coisas, né? Eu trouxe aqui o meu journal pra me mostrar pra vocês, né? Infelizmente, eu ainda não consegui fazer a página de resenha do livro no meu journal, porque a minha impressora não tá muito boa. E eu não consegui imprimir, mas eu vou pedir pro Marcos imprimir lá no trabalho dele, porque ele sempre faz isso pra mim. E sempre dá tudo certo, né? As impressões vêm bem boas. Mas aí, eu fiz aqui a minha página de janeiro, ó. Eu até pensei por um momento em fazer esse vídeo como se fosse tipo finalizando janeiro, mas enfim, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui, né, juntar uma coisa com a outra. E aí eu fiz a página de janeiro, coloquei aqui anotado o livro que eu li em janeiro, e eu dei 4 estrelas aqui no momento, né? Só que aí depois eu fiquei me perguntando, sério, 4 estrelas? Eu fiquei assim, meio dividida, né? E aí eu fiquei entre 3,5 estrelas e 4 estrelas, né? Mas, assim, no geral foi um livro muito bom, que eu amei muito. E eu super indico pra vocês, tá? Foi uma leitura muito, muito aconchegante. Era exatamente o que eu precisava ler em janeiro. E eu também não fiquei me pressionando
quanto a ler mais, né? Porque, como eu falei pra vocês no último vídeo, eu quero muito que esse ano seja um ano muito intencional em todas as áreas da minha vida, né? Até nas leituras eu quero fazer leituras intencionais e que eu aproveite mesmo a leitura e não que eu fique obcecada em ler um livro rápido só pra me poder contabilizar mais livros lidos no mês. Então, assim, eu aproveitei muito essa leitura, foi uma leitura muito leve, muito boa, foi uma leitura, assim, que eu fiz, né, de forma muito leve, muito tranquila, eu não me pressionei em nenhum momento, quando eu tava com vontade de ler eu lia, quando eu não tava também eu não lia e tava tudo bem. E eu acho que sim, isso ajudou muito, né, nessa parte de me sentir acolhida, de me sentir aconchegada com essa história, foi essa falta dessa pressão que eu mesma colocava em mim, né? Tanto que esse ano eu decidi, né, não fechar muitas parcerias com editoras, né? Talvez eu nem feche nenhuma, porque ano passado eu me senti muito pressionada para ler livros que às vezes eu não tava com vontade de ler, né, nada contra, mas como eu quero muito que esse ano seja mais intencional, eu fiz essa decisão para que eu possa ler só o que eu quiser, só o que eu tiver vontade ali no momento, como aconteceu ano passado, né, que eu queria muito ler Estilhaça-me, gente, vocês não têm ideia, eu tava com muita vontade de ler Estilhaça-me, mas por conta dos compromissos, né, de parcerias aí com editoras, eu tive que adiar muito, porque eu tinha que ler outros livros das editoras parceiras, e eu não sou parceira da editora de Estilhaça, e enfim, eu fiquei adiando muito, mesmo com muita vontade de ler, e aí eu parei pra pensar, cara, por que eu tô fazendo isso comigo, entendeu? Então, eu decidi esse ano não fechar muitas parcerias, né, como eu falei, talvez eu nem feche nenhuma, eu tô só esperando 2 editoras aí sair o resultado, se sair bem, se não sair o resultado positivo de parceria também, tudo ok, vou continuar lendo os livros do mesmo jeito. O que eu não quero é ficar presa, né, a uma coisa que não leva a nada, gente. Porque, assim, a leitura tem que ser um momento ali prazeroso, você tem que ler o que você quiser. Se você, comecei a ler um livro e não gostei, pausa, deixa pra depois, entendeu? Então eu quero muito fazer isso esse ano, e por isso eu só li um livro em janeiro, e por mim tá tudo bem, foi uma leitura ótima, que foi super válida, e eu não tô nessa corrida de tipo, quero ler, sei lá, 1 milhão de livros em 2026, não. Eu quero muito fazer leituras intencionais, né, eu acredito que ano passado eu consegui muito fazer isso, porque apesar de me sentir muito pressionada, mas eu fiz leituras muito boas, né, tanto que eu não consegui fazer um vídeo de livros que eu odiei e livros que eu amei, porque eu não odiei nenhum, eu acho que eu gostei de, sei lá, 95% dos livros que eu li eu gostei muito, e enfim, no journal, eu ainda continuando, né, gente, eu divago muito, mas enfim, eu já deixei aqui a página, né, pra fazer a resenha. Eu vou fazer uma resenha, colocar as minhas opiniões e vou tentar colar algumas fotos aqui que me lembram a história, né, que me lembram a estética da história. Eu tinha pensado, gente, em fazer esse vídeo, em fazer essa página no journal, na verdade, já dentro desse vídeo, mas como a minha impressora não tá funcionando e eu não consegui imprimir, eu vou ficar devendo, tá? Mas a partir desse vídeo, os próximos vídeos de resenha, de vlog de leitura, eu já vou fazer junto com vocês pra vocês verem o processo de fazer a página no journal, né? Mas, contrapondo a isso, eu tenho uma outra coisa aqui, que é o meu diário de leitura, tá, gente? Esse diário aqui eu ganhei da editora Harlequin em 2024, e eu comecei a usar ele, mas eu lembro que eu não continuei, né? Então, no começo desse ano eu decidi, esse ano eu vou usar, e aí eu fiz uma mini reforma nele, eu arranquei algumas páginas que eu já tinha arriscado, né? Mas aí deu tudo certo, não ficou feio. E enfim, vou mostrar pra vocês porque eu já preenchi aqui uma página com o querido, adorável Café dos Dragões. Gente, esse diário de leitura, ele tá disponível agora pra venda na Amazon, tá? Esse diário, ele veio pra mim como brinde de um livro da Paola, mas aí eu acho que eles viram que todo mundo quis, né, os parceiros receberam e outras pessoas receberam, e aí foi um sucesso, e enfim, eles agora colocaram pra vender, tá, tem na Amazon, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, comprem no meu link, tá, usem os meus links, por favor, porque me ajuda muito, tanto na Amazon quanto na Shopee, usem os meus links porque me ajuda bastante, tá, a ganhar o dinheirinho extra, a investir em melhores equipamentos e tudo mais. E enfim, vou deixar o link aí pra vocês desse diário de leitura e vou mostrar pra vocês aqui, né, algumas partes dele. Ele tem aqui o perfil pra você colocar todas as suas informações. Daí
tem essa parte aqui de próximas leituras, ó, que você pode colar a capa do livro, né, aqui das leituras que você quer fazer. Eu acho que eu vou fazer isso aqui depois, tá? Mas não vai caber todos os livros que eu anotei pra ler esse ano. Se bem que eu acho que eu vou fazer com os livros que eu li, né? Quando eu for lendo, à medida que eu for lendo, eu vou colando, porque com certeza eu não vou ler toda a minha lista, mas enfim. Daí, gente, também tem aqui uma parte como se fosse um desafio literário, ou um bingo, pra você ir marcando as coisas que você fizer, né, ao longo do ano, tipo, participar de um clube de leitura, vem aí, Clube da Mendes, hein, gente, ler um livro inteiro no mesmo dia, escolher um livro pela capa, ler um romance de época, tem vários desafios legais aqui, né, que você pode ir anotando, e eu acho super legal, né, e aqui também tem uma parte pra você anotar a sua wishlist de livros que você quer ganhar. Já vou preencher também. Daí tem algumas frases e vamos ao que interessa, né, gente? Que é a parte aqui do que eu anotei sobre o livro O Adorável Café dos Dragões. Aí, gente, aqui, ó, daqui pra frente, ó, aqui tudo, são só páginas de ficha de leitura, né? Como que é essa página? Ela é assim, ó, tem espaço pra você colocar, tipo, qual foi o número dessa leitura, né? Pra mim foi o número 1, né, que foi a primeira. Daí, tem o título, autor, uma ficha técnica do livro pra você colocar. Daí aqui tem também personagens, pontos fracos e fortes, o que você aprendeu com a leitura. E aqui do outro lado tem um espaço pra você fazer a resenha. E também tem um espaço aqui embaixo, gente, pra você colocar as suas passagens, as suas frases, seus quotes favoritos do livro e fazer uma avaliação. E aqui tá o que eu ia falando pra vocês, ó. Eu fiquei muito indecisa entre 4 e 3,5, mas enfim, eu vou ler pra vocês aqui e falar um pouquinho, né, sobre o que eu anotei, porque isso aqui eu fiz literalmente assim que eu acabei de ler o livro, então foi tipo assim, um pensamento super fresco. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu anotei aqui, né? Eu coloquei assim, gente, o livro cumpriu seu papel de cozy fantasy com os personagens, mundo e trama realmente aconchegantes e que fizeram meu coração ficar muito quentinho. Achei a protagonista muito inspiradora, pois mesmo com sua história de vida e dificuldades enfrentadas, Saphira sempre via as coisas de maneira leve e otimista, mantendo os pés no chão e nunca deixando de ser ela mesma. A relação dela com o Spark foi linda e muito bem construída, e seu pai romântico com o Aiden também. Amei que a história entre eles foi bem desenvolvida e nada apressada, construindo um romance muito bem estruturado, fofo e cheio de paixão. Todas as cenas na cafeteria foram muito fofas e aconchegantes, e a cidade onde eles vivem também. Eu coloquei aqui o que eu aprendi com a leitura, que sempre devemos enfrentar os desafios da vida e a rotina com um sorriso no rosto e com o coração cheio de otimismo. Então, assim, gente, essa foi uma parte que realmente me marcou muito, que eu amei, né? E como quote favorito, como eu falei pra vocês, eu não marquei muito, eu queria muito ter marcado, porque teve vários, né? Mas aí eu coloquei aqui, esse aqui. Ela tinha feito aquilo. Transformar um sonho em realidade, tipo, porque o livro é muito sobre isso, né? E enfim, gente, eu acho esse caderno aqui super legal, eu tô super ansiosa pra usar mais ele, eu espero muito que eu não abandone como eu fiz da última vez, mas eu vou me esforçar pra que não, porque ele acaba sendo um auxílio pra quando eu vier aqui falar sobre os livros que eu li, né, com vocês, eu posso já ali ler pra vocês o que eu pensei no momento que eu terminei de ler o livro, e enfim. Gente, esse livro aqui foi um livro muito fofo, como eu falei, um livro para você ler quando você tá procurando leituras leves, leituras mais tranquilas, livros que vão te deixar ali com aquele quentinho no coração, e eu super indico essa leitura com certeza. Esse foi o vídeo, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. É muito bom ter esse espaço aqui pra falar, eu tô com muitas ideias aqui pro canal. Agora realmente eu vou postar um vídeo por semana, porque o canal vai ser a minha rede social principal, tá? Eu tenho outras redes, eu posto conteúdo também no Instagram, mas vai ficar uma coisa ali mais de segundo plano, porque eu quero muito mesmo me dedicar ao canal, porque é o conteúdo que eu mais amo criar, é o lugar onde eu me sinto mais eu mesma, onde eu posso realmente falar bastante, como vocês sabem que eu falo muito, onde eu posso realmente falar as minhas opiniões sem preocupação de, vai caber no vídeo, vai caber em 30 segundos, não precisa disso aqui. Então eu sou muito grata
por todo mundo que já se inscreveu aqui no canal. A cada vez que eu olho o número de inscritos que eu vejo lá, 600 e pouco, eu já fico super feliz, porque um dia esse canal teve, tipo, nada, né? Então é muito legal ver que mais pessoas estão chegando por aqui e eu tô super feliz com isso. E quero também convidar vocês para fazerem parte do meu clube de leitura, né? O Clube da Mendes. A gente tem vários planos lá que são bem acessíveis, né, para vocês, se vocês quiserem apenas apoiar o canal e ter o nome no agradecimento dos vídeos. Tem um planinho lá de R$5 só, uma taxa bem simbólica. Mas também a gente tem outros planos, né, que para você participar de verdade do clube de leitura. A gente tem um plano lá de R$15 que você recebe brindes digitais, né, e participa de todas as leituras coletivas e tudo mais. E a gente também tem um plano mais completão que você recebe brindes, né, na sua casa, coisinhas muito fofinhas de papelaria e coisas referentes a livros, e também participa de sorteios de livro mensal, né, todo mês alguém ganha um livro lá. Inclusive, eu acabei de embrulhar os brindes, né, de janeiro, né? Eu fiquei super feliz que eu comprei esses pacotinhos aqui de gatinho, que eu achei a coisa mais fofa, porque todos os brindes desse ano de 2026 vão assim, ó. Aqui tá o brinde de janeiro, que eu vou enviar essa semana, só tô esperando chegar o outro brinde de fevereiro, que eu já vou mandar tudo junto. E enfim, gente, o clube é um espaço muito aconchegante, né, como eu falei no começo desse vídeo. Foi super especial ler esse livro com as meninas, né, e ver que todo mundo gostou desse livro, porque todo mundo tem essa vibe mais aconchegante, essa coisa de ler mais devagar, de ter essa tranquilidade, e realmente é um lugar onde a gente conseguiu construir ali uma comunidade bem envolvida, né, e eu acho que isso é super importante. E enfim, essa leitura se tornou muito, muito mais especial porque ela foi feita no Clube da Mendes. Então, se vocês quiserem conferir, né, os planos e como que funciona o clube, é só clicar no link aqui embaixo e a gente vai estar esperando vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e curte também aqui pra mim saber que vocês gostaram. E eu quero muito saber também a opinião de vocês, se vocês já leram esse livro, se vocês querem ler, o que vocês acham desse novo gênero aí que tá surgindo, que são as Cozy Fantasy, se vocês já leram algum livro, se vocês têm algum livro Cozy Fantasy pra indicar, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. Beijo! E até semana que vem.